Episódio 16. Como Deus se revela no livro de Dois Reis. Ao chegarmos ao livro de Dois Reis, a história de Israel entra em um dos períodos mais sombrios do Antigo Testamento. O reino está dividido, os reis continuam se sucedendo e a idolatria se espalha. Israel e Judá caminham lentamente em direção ao exílio, mas a pergunta da nossa série continua sendo a mesma. Como Deus se revela neste livro? Até aqui vimos o Deus criador de Gênesis, o Deus que liberta em Êxodo, o Deus santo de Levítico, o Deus fiel de Números, o Deus que chama seu povo a amá-lo em Deuteronômio, o Deus que cumpre suas promessas em Josué, o Deus misericordioso de Juízes, o Deus providente de Rute, o Deus soberano de 1 Samuel, o Deus da aliança de 2 Samuel, e o Deus que permanece fiel mesmo quando os reis falham em 1 Reis. Agora, segundo Reis acrescenta uma verdade solene e necessária. Deus permanece fiel mesmo quando seu povo é infiel. Isso significa que sua fidelidade não pode ser confundida com a ausência de disciplina. Deus havia estabelecido uma aliança com Israel, e dentro dessa aliança ele havia anunciado tanto bênçãos para a obediência quanto consequências para a desobediência. Durante gerações, Deus havia advertido seu povo, enviou profetas, chamou reis ao arrependimento, confrontou a idolatria, demonstrou sua misericórdia, deu oportunidades para que o povo voltasse para ele. Mas Israel continuou se afastando. Por isso, quando o juízo finalmente chega, não devemos interpretá-lo como se Deus tivesse perdido o controle da história. O exílio não é uma derrota de Deus, é o cumprimento da palavra de Deus. Essa é uma das primeiras grandes lições de 2 Reis. O Deus que cumpre suas promessas também cumpre suas advertências. Sua fidelidade significa que podemos confiar em tudo aquilo que ele diz, inclusive quando sua palavra nos confronta. E isso revela novamente sua santidade. O Deus que vimos em Levítico continua sendo santo. Ele não pode simplesmente ignorar a idolatria porque Israel é seu povo. Sua aliança não significa que o pecado deixou de ser pecado. Pelo contrário. Justamente porque Deus é fiel à sua aliança, ele também leva a sério a infidelidade do povo. Mas existe algo muito importante acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto os reis falham, Deus continua falando. O livro de 2 Reis apresenta profetas como Elias e Eliseu, através dos quais o Senhor continua revelando sua palavra. Isso demonstra que Deus não abandona seu povo imediatamente à destruição. Ele adverte, confronta, chama, corrige, dá oportunidades para arrependimento. A presença dos profetas em meio à decadência nacional é uma demonstração da misericórdia de Deus, e aqui vemos novamente a continuidade da revelação. Em Juízes, quando o povo pecava, Deus levantava libertadores. Em Rute, quando tudo parecia perdido, Deus continuava conduzindo os acontecimentos. Em 1 Samuel, quando a liderança de Israel falhou, Deus levantou Samuel e depois Davi. Em 1 Reis, quando os reis conduziam o povo à idolatria, Deus levantou Elias. Agora, em 2 Reis, essa mesma palavra continua sendo anunciada. Os reis mudam, as gerações mudam, o reino muda, mas Deus permanece. Isso é especialmente importante porque o cenário ficará cada vez mais difícil. Israel será levado ao exílio, Judá também caminhará para a mesma direção, Jerusalém será ameaçada. O templo será destruído, a monarquia aparentemente chegará ao fim. E olhando apenas para as circunstâncias, poderia parecer que as promessas de Deus também chegaram ao fim. Mas não chegaram. Porque a história não depende da fidelidade dos reis, não depende da força de Israel, não depende da estabilidade de Jerusalém. Depende da fidelidade de Deus, e essa será a grande pergunta que acompanharemos ao longo deste livro. Quando tudo parece estar desmoronando, Deus ainda está cumprindo seus propósitos? A resposta de 2 Reis será clara. Sim. Mesmo no juízo, Deus continua sendo Deus. Mesmo na disciplina, continua sendo santo. Mesmo no silêncio aparente, continua falando. Mesmo quando seu povo falha, continua fiel. E mesmo quando a história parece chegar ao fim, seus propósitos continuam avançando. Ao avançarmos pelo livro de 2 Reis, encontramos uma sucessão de reis, guerras, crises e decisões que revelam continuamente a condição espiritual de Israel e Judá.
Mas, acima de tudo, encontramos um Deus que continua falando e agindo. Um dos personagens mais importantes desse período é Eliseu. Seu ministério acontece em meio a uma nação espiritualmente decadente, mas Deus demonstra através dele que sua palavra continua viva. Eliseu realiza milagres, cura enfermos, multiplica alimento, anuncia acontecimentos futuros e intervém em situações aparentemente impossíveis. Mas esses sinais não existem apenas para demonstrar poder, eles revelam quem Deus é. O Senhor continua sendo o Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que conhece aquilo que os homens não conhecem, o Deus que governa acontecimentos que parecem estar fora do controle humano. Em uma das histórias, uma viúva está prestes a perder seus filhos por causa de uma dívida. Deus provê azeite de maneira extraordinária. Em outra, uma mulher que havia acolhido Eliseu recebe um filho. Mais tarde, quando esse filho morre, Deus demonstra novamente seu poder sobre a morte. Esses acontecimentos nos lembram do Deus que conhecemos desde os primeiros livros das Escrituras. Em Êxodo, Deus sustentou Israel no deserto. Em 1 Reis, multiplicou o alimento através de Elias. Agora, em 2 Reis, continua demonstrando que seu cuidado não depende da grandeza da situação. O Deus dos grandes acontecimentos é também o Deus das necessidades pessoais. Mas existe uma história especialmente importante: a cura de Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria, um homem poderoso e respeitado, mas era leproso. Ele tinha posição, autoridade e influência, mas não podia resolver seu próprio problema. Então Deus o conduz até Eliseu, e o profeta ordena que Naamã mergulhe 7 vezes no Jordão. A instrução parece simples demais para alguém tão importante. Naamã inicialmente se irrita, ele esperava algo grandioso, esperava que o profeta saísse, invocasse o nome do Senhor e realizasse algum gesto extraordinário. Mas Deus o conduz por um caminho de humildade. Naamã precisa reconhecer que não é sua posição, sua força ou sua expectativa que pode salvá-lo, é Deus. Quando finalmente obedece, sua pele é restaurada, e Naamã reconhece que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Mais uma vez percebemos o propósito dos milagres. Eles não são simplesmente acontecimentos impressionantes, eles revelam Deus. O Senhor está mostrando que Ele é o verdadeiro Deus, não apenas de Israel, mas também das nações. Isso amplia algo que já aprendemos desde Gênesis. Deus escolheu Abraão e sua descendência, mas seu propósito sempre envolveu alcançar as nações. Em 2 Reis, vemos um estrangeiro reconhecendo a soberania do Deus de Israel. Mas, enquanto Deus continua demonstrando sua misericórdia, os reis de Israel continuam persistindo na idolatria. Essa é uma das maiores tensões do livro. De um lado, vemos a fidelidade e a misericórdia de Deus. De outro, vemos a persistente infidelidade do povo. Os reis continuam fazendo o que é mal. A idolatria continua. Os avisos continuam sendo ignorados. E geração após geração a situação se agrava. Isso nos ensina que a paciência de Deus não deve ser confundida com indiferença. Quando Deus demora a executar o juízo, isso não significa que ele tenha esquecido o pecado. Significa que sua misericórdia está dando oportunidade para arrependimento. Mas chega um momento em que o juízo anunciado precisa acontecer. Israel havia sido advertido repetidamente. Os profetas haviam falado, os sinais haviam sido dados, a palavra de Deus havia sido confirmada, e então o reino do norte cai diante da Assíria. Israel é levado para o exílio. Humanamente parece uma derrota, mas biblicamente é o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor havia advertido que a infidelidade traria consequências, e agora sua palavra se cumpre. Isso revela novamente a consistência do caráter de Deus. Ele não é apenas fiel quando promete bênçãos, ele também é fiel quando anuncia juízo. Sua palavra não muda conforme as circunstâncias. E aqui precisamos lembrar de algo que já aprendemos em Deuteronômio. Conhecer Deus significa levar sua palavra a sério. Israel conhecia a lei, conhecia a história, conhecia os milagres, conhecia os profetas. Mas conhecimento sem obediência não transforma o coração.
O problema não era a falta de revelação, era a falta de fidelidade. Mesmo assim, o Senhor ainda não terminou sua obra. Judá continua existindo, a linhagem de Davi continua, a promessa continua, e isso nos prepara para uma das partes mais difíceis de Segundo Reis, a queda de Judá e a destruição de Jerusalém. Porque quando chegarmos lá, precisaremos perguntar novamente: se Jerusalém cair, se o templo for destruído e se o rei for levado para o exílio, o que acontecerá com a promessa de Deus? A resposta continuará sendo a mesma. A infidelidade do homem nunca será maior do que a fidelidade de Deus. À medida que avançamos em Segundo Reis, a situação de Judá se torna cada vez mais grave. O reino do norte já havia caído diante da Síria, mas Judá ainda permanecia. Isso poderia dar a impressão de que Judá seria preservado indefinidamente. Mas o livro mostra que a paciência de Deus não significa que seu juízo não virá. Entre os reis de Judá, Ezequias se destaca. Ele remove ídolos, restaura a adoração ao Senhor e confia em Deus quando Jerusalém é ameaçada pelo poderoso exército da Assíria. Humanamente, a situação parece impossível. A cidade está cercada e o inimigo exige sua rendição. Mas Ezequias ora, e o Senhor responde. A ameaça assíria é derrotada, não porque Judá possuía um exército superior, mas porque Deus continua sendo o Senhor das nações. Aqui reencontramos uma verdade que já apareceu em Êxodo, Josué e 1 Samuel. A salvação pertence ao Senhor. Quando seu povo não possui recursos suficientes, Deus continua sendo suficiente. Mas depois de Ezequias vem Manassés, e sua liderança conduz Judá novamente para uma profunda idolatria. O povo volta a práticas abomináveis e se afasta do Senhor. Então aparece uma verdade solene. Uma geração pode experimentar a misericórdia de Deus e ainda assim a geração seguinte pode se afastar. Isso mostra novamente que ninguém pode viver de uma fé herdada. Cada geração precisa responder ao Deus que se revelou. O Senhor continua sendo o mesmo, mas os homens precisam decidir se viverão em fidelidade a Ele. Depois surge Josias. Durante seu reinado, o livro da lei é encontrado no templo. Quando Josias ouve as palavras da lei, rasga suas vestes e reconhece a gravidade do pecado do povo. Esse momento é extraordinário. A palavra de Deus confronta o rei. Não é o rei que determina o que Deus deve dizer, é Deus quem determina como o rei deve viver. Aqui vemos novamente a santidade do Senhor. Sua palavra continua sendo o padrão. Sua vontade não muda porque a cultura mudou. Seu caráter não muda porque os reis mudaram. E Josias promove uma grande reforma. Altares são destruídos, ídolos são removidos, a Páscoa é celebrada, o povo é chamado novamente à aliança, mas mesmo essa reforma não impede o juízo que se aproximava. A história mostra que as consequências acumuladas da infidelidade de Judá finalmente chegariam, e então chegamos a um dos momentos mais dolorosos de todo o Antigo Testamento. Jerusalém é cercada, a cidade cai, o templo é destruído, os objetos sagrados são levados, o rei é capturado, o povo é levado para a Babilônia. A terra que Deus havia prometido a Abraão e dado a Israel parece perdida. O templo, símbolo da presença de Deus, está em ruínas. A monarquia davídica parece ter chegado ao fim. Se olhássemos apenas para as circunstâncias, poderíamos concluir que a história da aliança havia fracassado. Mas a Bíblia nos ensina a olhar de outra maneira. O exílio não demonstra que Deus perdeu o controle. Demonstra que Deus cumpriu sua palavra. Durante séculos ele havia advertido Israel e Judá. Por meio de Moisés, dos profetas e de muitos acontecimentos, o Senhor havia anunciado que a infidelidade traria juízo. Agora sua palavra se cumpre. Isso revela algo profundamente importante sobre Deus. Ele é fiel não apenas às promessas que gostamos de ouvir, mas a toda a sua palavra. Sua santidade exige justiça, sua justiça exige julgamento, sua fidelidade garante que sua palavra se cumprirá. Mas existe uma pergunta que não podemos evitar. Se Deus julgou seu povo e permitiu que Jerusalém fosse destruída, será que ele abandonou sua promessa? A resposta é não.
Porque a aliança com Davi ainda não desapareceu? A linhagem ainda existe, a promessa ainda existe, e a história ainda não terminou. O final do livro apresenta um detalhe pequeno, mas cheio de significado. Jeoaquim, rei de Judá, que estava exilado na Babilônia, é retirado da prisão e recebe um lugar à mesa do rei. Não é uma restauração completa. Jerusalém continua destruída, o povo continua no exílio, mas a narrativa termina com uma pequena abertura de esperança. A linhagem real de Davi ainda existe. Deus ainda não terminou sua obra, e essa pequena esperança nos ensina algo enorme. Quando tudo parece perdido, Deus continua trabalhando. A terra pode ser perdida, o templo pode ser destruído, os reis podem falhar, mas a palavra de Deus permanece, a promessa permanece, e o próprio Deus permanece. Ao chegarmos ao final de 2 Reis, a história parece ter chegado ao ponto mais baixo de toda a caminhada que fizemos até aqui. Israel caiu, Judá caiu, Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, o rei foi levado para a Babilônia, o povo foi para o exílio. Se acompanhássemos a história apenas pelas circunstâncias, poderíamos concluir que tudo havia terminado. Mas 2 Reis nos ensina justamente o contrário. A queda do reino não significa a queda da fidelidade de Deus. O livro inteiro nos conduz a essa conclusão. Deus havia advertido seu povo durante gerações, enviou profetas, confrontou reis, demonstrou misericórdia, chamou ao arrependimento, mas o povo continuou se afastando. Então veio o juízo, e quando o juízo finalmente chegou, ele demonstrou que Deus havia permanecido fiel à sua palavra. Isso significa que o exílio não foi um acidente histórico, não foi simplesmente a vitória da Babilônia sobre Israel. Foi um acontecimento que estava debaixo da soberania de Deus. A Assíria não era soberana, a Babilônia não era soberana. Os reis não eram soberanos. Deus continuava sendo o verdadeiro rei. Isso é importante porque, ao longo da série, temos visto repetidamente que os acontecimentos visíveis nunca contam toda a história. Em Ruth, Deus estava trabalhando através de acontecimentos comuns. Em 1 Samuel, Deus estava conduzindo Davi enquanto ele ainda esperava pelo trono. Em 2 Samuel, Deus continuava fiel apesar do pecado de Davi. Em 1 Reis, Deus permanecia o mesmo enquanto o reino se dividia. Agora, em 2 Reis, Deus continua governando mesmo quando o reino desaparece. A situação muda. Deus não muda. Os reis mudam. Deus não muda. As fronteiras mudam. Deus não muda. O templo pode ser destruído. Deus não deixa de ser Deus. E aqui precisamos voltar a uma das verdades mais importantes de toda a série. Os atributos de Deus não dependem das circunstâncias. Ele continua santo quando o povo está em pecado. Continua justo quando executa o juízo. Continua misericordioso quando preserva um remanescente. Continua fiel quando mantém sua aliança. Continua soberano quando impérios dominam a região. Continua providente quando a esperança parece desaparecer. Continua presente mesmo quando seu povo está longe de Jerusalém. Essa é uma das grandes revelações de 2 Reis. Deus não é definido pelo que acontece com seu povo, é Deus quem define o destino do seu povo. E isso nos ajuda a compreender o final do livro. Jeoaquim é retirado da prisão e recebe um lugar à mesa do rei da Babilônia. Parece um detalhe insignificante, mas depois de tudo o que aconteceu, esse pequeno detalhe funciona como uma pequena luz. A casa de Davi ainda não desapareceu, a promessa ainda não morreu, a história ainda não terminou. E isso é fundamental porque a aliança feita com Davi em 2 Samuel continua apontando para um rei futuro. O exílio não pode destruir aquilo que Deus prometeu. A queda de Jerusalém não pode cancelar a palavra de Deus. A infidelidade de Israel não pode tornar Deus infiel. E aqui a história começa a apontar cada vez mais claramente para Cristo. Jesus virá da linhagem de Davi. Ele será o rei que Israel nunca conseguiu produzir. O rei que não será corrompido pela idolatria. O rei que não abandonará a vontade do Pai. O rei cujo reino não será destruído por nenhum império. O rei cujo trono permanecerá para sempre. Assim, 2 Reis nos mostra que a esperança bíblica nunca esteve definitivamente em Israel, em Jerusalém, no templo ou nos reis. A esperança sempre esteve em Deus, e Deus estava conduzindo a história para Cristo.
Por isso, podemos resumir a mensagem de 2 Reis assim: o povo pode ser infiel, os reis podem falhar e os reinos podem cair, mas Deus permanece fiel à sua palavra e aos seus propósitos. Essa verdade também nos ajuda a olhar para tudo aquilo que já aprendemos. O Deus de Gênesis é o Deus de 2 Reis. O Deus que prometeu continua prometendo. O Deus que chamou Abraão continua conduzindo sua descendência. O Deus que libertou Israel do Egito continua sendo o libertador. O Deus Santo continua sendo santo. O Deus que estabeleceu sua aliança continua fiel. O Deus que conduziu Rute através dos detalhes continua governando os acontecimentos. O Deus que escolheu Davi continua preservando sua linhagem. O Deus que julgou Israel continua sendo justo. E o Deus que permitiu o exílio continua preparando a redenção. A história de 2 Reis termina sem uma restauração completa. E isso é proposital. A Bíblia ainda não terminou. A promessa ainda está esperando seu cumprimento definitivo. O reino davídico ainda aponta para um rei maior. O povo ainda espera. E nós, olhando para trás a partir de Cristo, podemos enxergar aquilo que os personagens ainda não podiam ver completamente. Deus estava conduzindo tudo para Jesus. Portanto, a grande revelação de 2 Reis não é simplesmente que Israel falhou, é que Deus não falhou. O homem muda, Deus permanece. E quando parece que toda a esperança desapareceu, Deus preserva uma pequena semente da promessa.